Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Nota Máxima. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele convite especial. Você que estuda para concurso sabe que treinar é fundamental, né? Por isso, quero te apresentar a nossa plataforma, a Nota Máxima. Lá você encontra uma plataforma toda gamificada, cheia de desafios, com questões, monitora o seu desempenho e ainda entra num ranking competitivo. É aquele apoio que faltava para sua aprovação. Anota aí o endereço. É www.notamaxima.app.br. Acesse e comece a treinar agora mesmo. Bom, e hoje nós vamos analisar em detalhes uma lei que sempre aparece em prova e gera muita dúvida. A Lei de Identificação Criminal. A Lei 12.037 de 2009. A ideia aqui é destrinchar tudo para não ter erro na hora de resolver a questão. Exato. É uma lei curta, mas cheia de detalhes importantes. E ela mexe com um ponto muito sensível, que é o equilíbrio entre a segurança pública e o direito do cidadão. Perfeito. Então, para a gente começar, a pergunta básica. O que é exatamente a identificação criminal? E por que essa lei foi criada? O que acontecia antes? Olha, antes dessa lei, a situação era bem bagunçada, para dizer o mínimo. A prática comum era que qualquer pessoa presa, por qualquer motivo, era submetida ao procedimento. Ah, aquela cena clássica de filme, né? A foto de frente, de perfil, as digitais. Exatamente isso. Era um procedimento padrão, quase automático, e isso era visto como algo muito constrangedor, até humilhante, principalmente para quem depois se provava inocente, sabe? Não importava se a pessoa tinha um RG novinho no bolso. Entendi. Quer dizer, a presunção era de desconfiança. Isso. A lei veio para inverter completamente essa lógica. Ela estabeleceu o que a gente pode chamar de regra de ouro, que está logo no primeiro artigo. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ou seja, a regra passou a ser: se você tem como provar quem você é, isso basta. A identificação na delegacia vira a exceção. Perfeito. É o reflexo de um princípio da nossa Constituição, o artigo 5º, que garante que a pessoa civilmente identificada não será submetida a essa identificação, salvo nas hipóteses previstas em lei. Certo. E isso nos leva a uma pergunta bem prática que com certeza cai em prova. O que a lei considera um documento de identificação civil válido? É só o RG? Não, de forma alguma. A lei foi bem abrangente nisso. Ela lista no artigo 2º uma série de documentos. Tipo, Tem a carteira de identidade, claro, a carteira de trabalho, carteira profissional. tipo OAB, CRM, CREA, essas coisas. Exatamente. E também passaporte, carteira de identificação funcional de servidor público e o mais importante, ela deixa em aberto falando outro documento público que permite identificação. Entendi. E tem um detalhe sobre documentos militares, né? Sim, o parágrafo único diz que os documentos de identificação militares valem da mesma forma que os civis para esse fim. A ideia é não criar dificuldade. Se o documento é oficial e identifica a pessoa, ele serve. Ok, então a regra é clara. Mas, como a gente sempre fala aqui, especialmente em direito, o que realmente importa para as provas são as exceções. É aqui que a banca vai tentar pegar o candidato, certo? Com toda certeza, as exceções são o coração dessa lei para fins de concurso. E são 6 situações bem específicas, listadas no artigo 3º, em que a identificação criminal pode acontecer, mesmo que a pessoa apresente um documento. Vamos passar por elas então? Qual seria a primeira? A primeira é bem intuitiva. O documento apresentado tem rasura ou algum indício de falsificação. Claro, se o documento parece adulterado, a desconfiança é imediata. Exato. A segunda, o documento, mesmo que verdadeiro, é insuficiente para identificar a pessoa. Pensa numa foto muito antiga, sabe? A pessoa tirou o RG com 15 anos e está apresentando com 40. Sei, a foto não corresponde mais. Isso. A terceira é quando a pessoa porta documentos diferentes, mas com informações que não batem. Um RG com o nome de mãe e uma CNH com outro, por exemplo. Nossa, isso acende todos os alertas, né? Sem dúvida. A quarta exceção é uma das mais importantes, quando a identificação for essencial às investigações, mas aí precisa de uma autorização do juiz. Ah, então não é uma decisão do delegado ali na hora. De jeito nenhum.
O delegado, o Ministério Público ou até a defesa precisam pedir ao juiz de forma fundamentada. Ok. E as últimas duas? A quinta é se já constar em registros policiais que aquela pessoa usou outros nomes ou qualificações no passado. O sistema acusa essa inconsistência. Entendi. Um histórico de identidades múltiplas. E a sexta, que é parecida com a da foto antiga, é quando o documento está em péssimo estado de conservação ou a distância de tempo ou local de expedição impede a confirmação. Perfeito. Então, o recado é: memorizar essas 6 exceções é fundamental para se dar bem na prova. Essencial. E quando a identificação é necessária, como ela é feita? E a gente tem que falar do DNA, que sempre gera muita dúvida. Certo. O procedimento padrão, segundo o artigo 5º, inclui a coleta de impressões digitais, que é a datiloscopia, e a fotografia. A famosa foto de frente e perfil. Essa mesma. E a lei reforça que tudo deve ser feito sem constrangimento, com respeito à dignidade da pessoa. Agora a questão do DNA. Sim. Aí o buraco é mais embaixo. A coleta de material biológico para obter o perfil genético é a exceção da exceção. E quando ela pode acontecer? Ela só pode ocorrer naquela quarta hipótese que a gente falou, quando for essencial à investigação e, principalmente, apenas com autorização judicial. Ah, então não tem coleta de DNA só para garantir? Jamais. Precisa de uma decisão de um juiz autorizando especificamente isso. É a medida mais invasiva, então tem a maior proteção. Entendi. E depois que esses dados são coletados, para onde eles vão? Ficam num arquilo para sempre? Ótima pergunta. E a lei se preocupa muito com isso. Os dados genéticos, por exemplo, são armazenados num banco de dados oficial e sigiloso. E tem um detalhe importante. Essas informações não podem revelar características de aparência ou de comportamento da pessoa. Como assim? O perfil genético para fins de identificação é um código, uma sequência. Ele não pode ser usado para dizer se a pessoa tem olho azul ou predisposição a alguma doença, por exemplo. A única informação extra permitida é o gênero. Nossa, que interessante. E existe um direito de ter esses dados apagados? Sim, existe. E as regras são claras. Se a pessoa for absolvida no final do processo, o perfil genético dela é excluído do banco. Acabou. E se for condenada? Se for condenada, o perfil genético fica lá. Mas não para sempre. A lei diz que, depois de 20 anos do cumprimento total da pena, o próprio condenado pode pedir a exclusão. Entendi. E as fotos? Também podem ser retiradas? Podem. O artigo 7º diz que, se o caso for arquivado ou a pessoa for absolvida, ela pode pedir a retirada da fotografia do inquérito ou do processo. Isso tudo é para proteger a presunção de inocência, né? Aliás, a lei fala algo sobre o atestado de antecedentes. Fala sim, e é muito importante. O artigo 6º proíbe que a identificação criminal seja mencionada em atestados de antecedentes antes de uma sentença condenatória definitiva. A ficha da pessoa não pode ser sujada por isso. Faz todo sentido. E olhando mais para frente, a lei também prevê a criação de um sistema de identificação ainda mais moderno, não é? Sim, é uma parte mais recente da lei. Ela prevê a criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Que nome comprido! O que seria isso? É a ideia de ter um grande banco de dados nacional, não só com digitais, mas também com dados da íris, dos olhos, da face e até da voz. Nossa, isso parece uma ferramenta poderosíssima para a polícia. E é. O objetivo é subsidiar investigações em todo o país, integrando dados de vários órgãos, mas claro, com salvaguardas. Que seriam? A principal é, de novo, o controle judicial. O acesso da polícia ou do Ministério Público a esses dados durante uma investigação depende de autorização de um juiz, não é uma consulta livre. O juiz sempre como um filtro, um guardião do direito individual. Exatamente. É o fio condutor de toda a lei. Acho que cobrimos os pontos principais. Para a gente fechar e ajudar quem está na reta final dos estudos, vamos fazer aquele resumo rápido, os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Vamos lá. Ponto 1, a regra geral. Tem documento civil válido e que te identifica. Então não tem identificação criminal. Certo. Ponto 2, as exceções. São 6. Tem que saber de cor, não tem jeito. Documento falso, insuficiente, informações conflitantes. Aquelas que a gente listou. Essencial para a prova. Ponto 3, o DNA. Lembre-se, DNA só com autorização do juiz.
É a exceção da exceção. Anotado. Ponto 4. O sigilo. A identificação criminal não suja a ficha da pessoa antes da condenação final. E ponto 5. A exclusão dos dados. É possível apagar a foto e o DNA se a pessoa for inocentada. E no caso do DNA, para os condenados, 20 anos após o cumprimento da pena. Excelente resumo. Acho que com isso ficou muito mais claro para todo mundo. E só um último detalhe. Essa lei de 2009 revogou a lei anterior sobre o tema. É sempre bom saber. Ótima observação. Bom, espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer os pontos mais importantes da Lei de Identificação Criminal. E se você gostou do conteúdo e quer testar seus conhecimentos sobre esse e muitos outros temas de concurso, então não perca tempo. Acesse agora www.notamaxima.appbr, faça seu cadastro e comece a treinar com milhares de questões. Suba no ranking e garanta a sua aprovação. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na nossa próxima análise aqui no podcast Nota Máxima. Até lá!